Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no quadro sobre saúde com a doutora Bianca, conversar um pouquinho com ela. Olá doutora Bianca, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Qual que é o transtorno alimentar mais visto no seu consultório? A minha área, na psicanálise, o transtorno alimentar, ele, apesar de que no meio profissional a gente fala muito em transtorno alimentar com os médicos, os psicólogos, a gente não recebe o sujeito com esse termo, né? A gente não usa muito esse termo, transtorno, né? Apesar de que a gente sabe que todos temos transtornos na vida, né? Mas, na verdade, o que a gente entende é que a gente tem que receber a pessoa, o sujeito, como a gente diz, com a história, né? Com a história de cada um. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem dificuldades, portanto, transtornos, mas não nesse sentido, né? Por exemplo, como eu posso dizer, todos nós temos dificuldades, né? Por exemplo, na relação com a comida, na relação com a alimentação, com o que a gente consome, né? E aí já abre um leque, né? Então, às vezes as pessoas vêm dizer que não conseguem parar de comer determinada coisa, doces, por exemplo, que são uma delícia, né? Então a gente vê que aí tem uma dificuldade da relação do sujeito com o prazer, por exemplo, né? E o que mais tem é isso. Não sei se você conhece alguém que não tem alguma dificuldade com a alimentação. Então, o que eu mais recebo na clínica são pessoas comuns que têm dificuldades, porque o comum é ter dificuldade, comum é termos transtornos aí, entre aspas, né? Porque não estou me referindo ao que está no manual, né, da medicina, transtornos alimentares, eu estou me referindo a algo mais comum mesmo, né? Cada um com o seu dia a dia, com a sua vida, com as suas histórias, suas questões e os efeitos disso, às vezes, na relação com a alimentação. Então, as pessoas vêm dizer que tem dificuldade, então, comendo pouco ou comendo muito. Geralmente, a relação, então, o que eu mais escuto, né, não só na clínica, mas no dia a dia, as pessoas têm dificuldade, então, para comer menos. As pessoas acabam achando que comem mais, né? Comem demais. E é claro que, né, aí tomando já pelo jargão, né, pelo que a gente vê nos manuais, né, transtorno alimentar, tem também, e que não é tão incomum quanto a gente pensa, a bulimia, anorexia. Então, isso acaba sendo o dia a dia da clínica. Porque eu noto que, assim, com a rotina, eu vejo que muitas pessoas focam na comida, como até para ajudar numa ansiedade, enfim, várias situações. É uma fuga escondida, eu noto muito isso, assim. Sem dúvida, Carol. É natural no dia a dia, né, com tanta coisa que a gente tem para lidar, com tanta ansiedade que isso causa, o estresse, que a gente tenha, como você falou uma palavra interessante, uma fuga, a gente mude um pouco essa rota, altere um pouco ali para uma fuga, um momento de prazer. Então, a gente pode até, eu às vezes uso, né, eu falo nesse termo, a gente tem, por exemplo, uma relação com a comida que é mediada pela, o que eu chamo de economia do prazer. Então, você escuta muitas pessoas dizerem, né, eu desconto na comida, eu compenso na comida. Mas como a alimentação, ela traz prazer, né, não é uma questão apenas de nutrição. Claro, a nutrição é muito importante, mas em raros casos, em casos de realmente grandes necessidades, né, que você vê que realmente há uma fome, há uma sede. No geral, o que a gente tem? Fome de pizza, sede de Coca-Cola, né? Então, não é já uma fome em si, não é algo apenas do corpo, é uma relação que a gente tem com isso que é do corpo, com o que é o biológico. As pessoas têm dificuldade e acabam fazendo esse recurso porque está ao alcance das mãos. O papel fundamental da comida seria a nossa nutrição. Né? Em tese, a gente deveria se alimentar quando tivesse realmente fome e para suprir as nossas necessidades. Mas olha, dificilmente é visto dessa forma. Não é, né? assim, é como eu falei para você. Salvo em casos em que as pessoas realmente estão com uma situação precária, né, que isso aparece, e mesmo assim, às vezes, porque é o ser humano, né, então a gente tem uma relação com isso que é biológico, mesmo que seja o real da fome, digamos assim, o que você sente mesmo, né, da sensação da fome. É uma interpretação. Uma vez eu estava andando para entrar numa farmácia e veio uma senhora pedir para mim um alimento para o filhinho dela que estava ali.
né? E na farmácia hoje em dia a gente encontra alimentos para vender, né? Já faz tempo. Mas aí eu entrei e falei, claro, vamos ver. E aí ele disse, eu quero escolher, posso escolher? Ela disse, olha, ele está com fome, ele precisa comer. Bom, mas aí a fome já foi relativa, porque ele queria aquele alimento, aquele salgadinho e não o outro. Justamente eu trouxe esse exemplo para você ver como a relação que a gente tem com isso, né, é muito variada, então é muito singular, e isso é do ser humano. Portanto, é difícil dar dicas, por exemplo, de como lidar com isso, porque como isso é de cada um, eu não poderia dizer uma coisa assim, como às vezes, talvez outros profissionais possam dizer, né, coma mais isso, coma menos aquilo, ou coisas que as pessoas não gostam de ouvir, né, que estão passando por essa dificuldade, que é muito sofrida, de lidar com... não conseguir, mesmo que queira, mesmo que entenda o racional, que tem que comer mais salada, né, frutas, que não pode comer lasanha, pizza ou outras coisas, mesmo que as pessoas entendam a diferença da quantidade também do que tem que comer, é difícil ouvir do médico às vezes, olha, mas aí você tem que fechar mais a boca, mas aí você comeu muito isso, muito aquilo, porque a dificuldade não passa por aí. A dificuldade, ela vem de um outro lugar, de uma outra cena, da história de cada um, porque as dificuldades são construídas. Portanto, veja, como você mesma lembrou, né? A gente tem dificuldades no dia a dia que às vezes a gente coloca no campo da alimentação. Então, como eu disse lá, desconta na comida, né? Desconta no doce, por exemplo, que a gente escuta bastante, e nós mesmos, né, fazemos isso, né, quando a gente está se sentindo assim. Não é tão simples, não é simplesmente fechar a boca, não coma doce, pare de comer doce. Então, por exemplo, se tivesse uma dica para dar, eu diria que as pessoas procurassem ser um pouco mais compreensivas, né, consigo mesmas, e os profissionais fossem mais compreensivos com as pessoas que os visitam, né, que eles recebem, que não é tão simples lidar com isso, não é pelo âmbito do racional, né? E uma dica preciosa que eu sou suspeita para falar é que as pessoas procurem uma análise, né? Procurem um analista para falar de si e tentar saber o que é para cada um, portanto não é algo de uma dica que sirva para todos, tentar saber para cada um, dentro da sua história, dentro das suas questões, o que está incomodando, de onde vem esse efeito, né? Da dificuldade, comer mais, comer menos. Isso. E eu noto assim, por exemplo, as pessoas se espelham muito em outras, né? Por exemplo, eu quero o corpo de fulana, quero ficar assim. Esse lado emocional, o marketing, as propagandas, que hoje em dia eu acho que tem muitas pessoas frustradas, muitas pessoas que desistem dos seus sonhos. Como lidar com isso? Que dica que você daria para essas pessoas? Olha, Carol, realmente a gente vê que pode influenciar, a gente tem muitas influências externas, por exemplo, que a gente diz, né, das imagens veiculadas de mulheres com corpos perfeitos, que nem elas mesmas têm, né, porque tem o Photoshop e tudo mais, né, e se realmente a pessoa está num momento da vida dela em que isso está influenciando muito, veja, não é necessariamente o marketing, as propagandas, é muito mais algo que está nela que a deixa suscetível a isso. Portanto, ainda eu reforço, né, procurar um analista é importante para saber o que está acontecendo, que, por exemplo, então a pessoa não está dando atenção às qualidades dela, como você disse, sim, né, ao que incomoda nesse corpo. Geralmente você começa a olhar para o outro corpo, tem uma série de questões, dificuldades que passam pela relação com o outro ou com a outra, né, no caso das mulheres, que isso também é de um por um. Então, é importante a pessoa tentar saber o que está acontecendo consigo. Não dá para eu dizer assim, Carol, para você e para as pessoas, realmente, então uma coisa importante é você fazer um ensaio fotográfico. Bom, muitas pessoas sugerem isso, né? Olha, vá para um lugar, tenha um dia de princesa, né? Ou isso geralmente é comum nas mulheres, por isso estou usando nesse sentido, né? Esse exemplo. Mas isso não necessariamente vai ser o que ajuda, isso é muito paliativo. Porque tem questões por trás, tem toda uma história por trás. Se você tem uma história, você tem perguntas a respeito de si.
né? Coisas que você não resolveu, né? E de acordo com o Freud, a gente é bem disfuncional. Todos somos, isso é o normal. O normal é o disfuncional. Todos temos questões, coisas que não andam do jeito que a gente gostaria, que não funcionam como a gente gostaria, né? Então é interessante, e no dia a dia, por exemplo, né, como estamos falando da ansiedade, do estresse, a gente não para pensar. Então, por exemplo, uma análise ajudaria nisso, que as pessoas parassem um momento ali para falar de si, para descobrir o que está acontecendo, né? Então, as dicas nesse sentido podem ser várias, né? Respire antes de dar a primeira garfada, mastigue 30 vezes, a gente vê muito por aí, né, isso. Tudo bem, isso pode ajudar, mas eu acredito que são paliativos frente ao que realmente tem importância, porque a dificuldade que as pessoas têm com a alimentação, que eu mais recebo, que é algo do corriqueiro, todo mundo vive, é relativo a uma outra questão, a uma outra história, são apenas efeitos. É claro que no caso, por exemplo, de você ter um quadro instalado já de bulimia, anorexia ou qualquer outro transtorno, uma obesidade mórbida, tem todo um tratamento, sim, que precisa ter uso de medicações, muitas vezes, né? O acompanhamento do médico, mas no geral, né, no que é mais comum e inclusive para esses casos a análise é muito importante. Para tratar justamente as causas, né? Exatamente, isso que a gente vê que são as dificuldades, o que a gente pode chamar então, né, de acordo com os manuais de medicina, transtornos alimentares, que pouco importa dentro da clínica, né, porque a gente quer saber o nome que o sujeito vai dar para isso, inclusive que ele chama de ansiedade, de estresse, a gente não sabe exatamente, né, do que está acontecendo conosco. Temos que procurar saber, então, do que está acontecendo, né, que está muito além do que é o dia a dia, das dicas. Bem importante também essa questão porque às vezes as pessoas também falam que elas não têm tempo, estão sempre preocupadas com outras situações, e muita questão também, essa questão da autoestima. Eu acho que hoje em dia, às vezes as pessoas não veem talvez uma necessidade de você ter um tempo para si. E é extremamente importante, né? Ou às vezes até, por exemplo, tem os filhos, tem família, tudo. Então parece que você tem outras prioridades e esquece a si. Ou às vezes, parece às vezes até um egoísmo. Por exemplo, uma mãe que tem filho pequenininho, né, não vai deixar o filho pequenininho. Tem muitas mães que pensam assim. Sim. Eu era uma que quando eu tive minha filha, eu me anulei. Então, às vezes eu fico pensando, de dar essa mensagem, porque eu acho que não é egoísmo você cuidar de si também. Claro, né? Sem dúvida. Aí a gente entra já num tema que é adjacente, né, mas que importa muito, inclusive, para essa questão da relação que as pessoas têm, porque daí vem com um efeito, né, com a alimentação, porque é possível que pessoas assim nessa situação, como não tem como cuidar de si, de repente se vem, não, esse é o meu prazer, eu estou aqui, né, diante desse bolo gostoso, agora eu vou comer bastante, porque agora é o tempo que eu tenho para mim. Sim, isso é comum, é possível, né, que a gente relacione o tempo que tem para si com aquela coisa gostosa para comer. E veja, não necessariamente, a gente falou lá no começo, né, a nossa relação com o que a gente come tem que ser apenas nutricional. Tem que passar pelo prazer, é natural que passe pelo prazer, porque comer é um prazer, é gostoso, a gente não tem que retirar esse prazer da vida. Eu escuto muitas pessoas dizendo, puxa vida, agora estou fazendo uma dieta e agora tá horrível, né? E a gente sabe, escuta falar que não todos os profissionais, os médicos, mas os médicos dizem, bom, você não pode comer isso é muito gorduroso, mas bom, a gente sabe, inclusive, que tem muitos profissionais, nutricionistas, médicos, nutrólogos, que sabem a importância, mesmo nas dietas, do prazer. Né? Então a gente pode comer saudável, mas é interessante sim a gente ter prazer no que a gente come. Então eu imagino que os chefes, inclusive, né, estão cuidando disso, né, para oferecer opções que a gente possa, né, usufruir, mesmo que não estejamos ganhando muitas calorias, né, que é o que as pessoas se preocupam. Mas o que realmente importa, o nosso dia a dia, como você exemplificou bem, tem na nossa alimentação, impacta na nossa alimentação. Então, por exemplo,
eu tenho filho pequeno, a pessoa diz para você, né? Eu tenho filho pequeno e eu não tenho tempo para mim, então eu só tenho tempo para mim quando eu paro para comer. E eu fico com muita fome, né? Então eu quase não como, aí eu vou lá e como bastante. É um momento de prazer. O que a pessoa está falando não é algo que precisa ser tratado como um transtorno alimentar, entende? A gente precisa entender o que está acontecendo com aquela pessoa, por que então está abrindo mão de si para cuidar do filho. Bom, isso pode ser louvável, que legal, você cuida do filho, você é uma boa mãe, mas e você, né? Para que seja uma boa mãe, precisa estar bem, né? Sim. O que está acontecendo que você se deixou de lado, né? Você poderia perguntar. E claro, então, Carol, não é egoísmo. Não é egoísmo, as pessoas confundem muito um cuidado de si, um pensamento consigo com um egoísmo num sentido, assim, negativo, só pensa em si. Há uma diferença, né? Eu só penso em mim, do que eu tenho que pensar às vezes em mim. Eu preciso pensar em mim. Porque se a gente não pensa em si, como é que a gente vai auxiliar o outro? Doutora Bianca, é um prazer recebê-la aqui. Adorei a entrevista, foi muito esclarecedora. Obrigada, muito Carol, o prazer foi meu. Espero revê-la em breve. Eu também, obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima.